Apresentação: Carlão de Freitas. 11 horas 5 minutos, bom dia, está começando o CBN Esportes. Hoje, quinta-feira, 15 de agosto de 2024. Uma quinta-feira com toda a repercussão de ontem, Copa Sul-Americana, Libertadores, os jogos de hoje também, cada clássico, hein, na Sula e na Liberta. E temos título do Real Madrid, muitos assuntos a partir de agora. Então vamos começar. Falamos do Real Madrid, que venceu a Atalanta por 2-0 e sagrou-se campeão da Supercopa da Europa. Foi a sexta conquista do time merengue, que se tornou o maior vencedor deste troféu. A partida foi disputada na Polônia. Valverde e o craque Mbappé fizeram os gols dos espanhóis. O garoto Endrick ficou no banco de reservas e não teve a oportunidade de entrar em campo. Antônio Lupe, bom dia. Amanhã é dia de Ponte Preta, ou noite de Ponte Preta, que recebe o Esmeraldino, recebe o Goiás no estádio Moisés Lucarelli. Lupe, boa quinta-feira. Tudo bem, Carlão? Uma ótima quinta-feira para você também e para todo mundo que acompanha o CBN Esportes. Amanhã é a macaca que entra em campo, querendo manter o 100% de aproveitamento no Moisés Lucarelli, sob o comando do técnico Nelsinho Batista. E a Ponte atravessa aquele momento de reformulação no elenco. Contratou 2 atletas que vieram da Portuguesa, o Hudson e também o Portuga, mas está se desfazendo de outros atletas. Já teve a rescisão de contrato com o Lucas Bochecha, que deve ser anunciado como reforço da Chapecoense, e Dudu Vieira recebeu uma proposta do Juventude e também deve ser liberado pela diretoria da Alvinegra. Tá aí, mudanças, a janela agitada pelos lados do estádio Moisés Lucarelli. Copa Sul-Americana, o Fortaleza empatou com o Rosário Central em 1-1 na Argentina. Fase oitavas de final, o gol brasileiro foi marcado por Marinho. Hoje, 2 jogos envolvendo brasileiros dão sequência à competição. O Atlético Paranaense recebe o Belgrano da Argentina às 19 horas, às 7 da noite. Enquanto o Cruzeiro encara o Boca Juniors no La Bombonera às 9h30 da noite. Que clássico, que duelo entre brasileiros e argentinos. Vamos para a capital paulista. Tem o Santos, o São Paulo em campo hoje, o Corinthians e o Palmeiras, que perdeu ontem para o Botafogo no Rio de Janeiro. Gabriel Dudziak. O Palmeiras foi derrotado pelo Botafogo por 2-1 no primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores. Agora, na quarta que vem, o Alviverde precisa vencer por 1 gol para levar a decisão aos pênaltis, ou por 2 para obter a classificação direta. Hoje, o São Paulo enfrenta o Nacional de Montevidéu, no Uruguai, às 7 da noite, também pelas oitavas de final da Libertadores. No sábado, o Santos joga contra o Avaí, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão da Série B, enquanto o Corinthians visita o Fluminense pela primeira divisão. E que duelo, hein? Que duelo. Vale muito este jogo de sábado entre Corinthians e Fluminense. Fluminense e Corinthians no Maraca. Copa Libertadores, o Flamengo é outro brasileiro em campo hoje pela fase oitavas de final. O Mengão recebe o Bolívar, 9h30 da noite no Maracanã. O rubro-negro precisa construir uma boa vantagem, pois decide a vaga na próxima semana contra o Bolívar em La Paz, numa altitude de 3.600 metros. E o Guarani, Antônio Lupe, tem duelo contra a Chapecoense sábado, às 3h30 da tarde, na Arena Condá. É, duelo importante, confronto direto de 2 equipes que estão dentro do Z4. E o Guarani, que está se movimentando no mercado, inclusive deve anunciar ainda hoje a contratação de Estevão, meio-campista que pertence ao Internacional e estava disputando o Campeonato Goiano pelo Vila Nova. Jogador formado na base do Inter, meia, e que, se for anunciado e regularizado, pode inclusive ser uma das novidades no duelo contra a Chape, que não vai ter Luan Dias, suspenso pelo 3º cartão amarelo, e também o Salustiano, que recebeu 3 cartões da cor amarela. Daqui a pouco, Douglas Bacelar fala do gol que ele marcou contra a equipe do Vila
e essa nova dupla de zaga que ele vai jogar o duelo lá na Arena Condá. Desfalques importantes, hein? Luan Dias. Ele não tem um camisa 10 sem ser o Luan Dias. Chegou o Estevão, mas será que vai dar tempo? Um substituto à altura, será? São perguntas que serão respondidas já aqui no CBN Esportes. A gente tá numa fase desde ontem do Campeonato Espanhol. Nossa, mãe. Foguete não tem Foguete. Já dizia Cícero, né? O nosso maratonista aqui Isso. da casa. Você sabia que Cícero apostou corrida com o Pernilonga e ganhou? É muito rápido. É muito rápido. Ele é muito rápido. Ele é primo do Euler. Ele é primo do Euler, o filho do vento, é verdade. Grande Euler que deu alegrias ao torcedor do Palmeiras e do São Paulo. Campeonato Brasileiro, Internacional, enfim, hein? Encerrou o jejum sem vitórias. Já durava 12 jogos. Ontem à noite o time colorado derrotou por 2-1 o Juventude no Beira-Rio. O veterano Nenê abriu o placar para os visitantes no primeiro tempo, mas Thiago Maia e o estreante Bruno Tabata definiram a virada dos donos da casa. Com a vitória, o Inter subiu para a 12ª colocação com 25 pontos, enquanto o Juventude soma 25 pontos também e ocupa a 13ª posição. Resultado ruim para o Corinthians, hein? Resultado péssimo para o Corinthians. Péssimo. Essa vitória do Internacional sobre o Juventude. E direto da Cidade Maravilhosa ou direto do Principado de Itu? Aonde você está, Fábio Chaib? Bom dia, uma boa quinta-feira para você. Aliás, temos o Galo Rubro-Negro em ação hoje pela Série B, Fabião. Muito bom dia, Carlão de Freitas. Bom dia, ouvinte CBN. Sigo aqui no Rio de Janeiro, daqui a pouco já vou para São Paulo mais uma vez. Cabeça inchada, hein, pai? Passou Hoje um caminhão em cima. Passou literalmente um fogão, né? Desabou em cima da Tá com a cara, hein? Já tomou o café aí no hotel, nos 5 estrelas? ou não? Já acabou o café. Já tomou o café, tudo certo aqui. Me preparando para depois do programa ir embora. Ele ia embora Mas hoje cedo, mas o que acontece? A cabeça estava tão inchada Rapaz que do ele céu. transferiu a passagem só pra tarde. Tá parecendo a gente de segunda-feira, Fábio Chaib, uma ressaca monstra, hein? Mas vamos lá, tem Ituano hoje. Aliás, Fábio Chaib, você vai informar, interessa demais ao nosso Guarani, hein? Exatamente, Carlão. Abertura da 21ª rodada. Ituano, que está na zona de rebaixamento também, é o vice-lanterna, tem 16 pontos. O Guarani é o lanterna com 14. O Ituano estará em campo contra o Operário, lá no Germano Krieger, em Ponta Grossa, às 9 horas da noite. Caso o Ituano vença, vai abrir 5 pontos para o Guarani, que só joga no sábado. Então é importante a torcida bugrina ficar de olho nessa partida. Operário e Ituano, 9 da noite. Vamos ver como vai ser o desenrolar da rodada. Aí o Guarani fazendo contas para sair da zona de rebaixamento. Certo, tá certo. O Fábio Chaib que acompanhou ontem a vitória do Botafogo sobre o Palmeiras por 2-1. Mas o Verdão está vivo, o Fábio Chaib está muito vivo e com forças para derrotar o time da Estrela Solitária na próxima semana. E você, claro, pode participar do CBN Esportes através do WhatsApp 19991869070. 991869070. No comando técnico da nave CBN, Valmir Bortoleto. E o homem do streaming, o homem online, é Daniel França. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h14, o intervalo é muito rápido. CBN Esportes Campinas. Bom dia pra você. Amanhã, tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade.
CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. 11h17, Thaís Azevedo, ruas, avenidas, estradas da nossa região. Ótimo dia para você, Carlão, Lupe, bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue ali pela Avenida Princesa do Oeste, reduz a velocidade na chegada ao viaduto Laurão, no sentido Vila Lemos, trânsito fluindo bem. A Avenida Norte-Sul tem excesso de veículos sentido Taquaral, da rua Nuporanga até a Avenida Orozimbo Maia. No sentido Guarani, motorista reduz a velocidade somente no semáforo da rua Engenheiro Carlos Stevenson. A Avenida Júlio Prestes tem trânsito intenso sentido centro, na chegada ao Balão do Bela Vista, e no sentido rodovia Dom Pedro, no semáforo da rua Padre João Francisco de Azevedo. Mas, no geral, são boas as condições, motorista segue sem dificuldades. Valeu, Thaís, que volta na programação CBN. Ofertas Hispânia Atacadista. Café 3 Corações meio quilo, só R$ 15,99. Leite longa vida Líder 1 litro, só R$ 4,49. Hispânia Atacadista é preço baixo, lucro certo. CBN Esportes Campinas. 11h18. Antônio Lupe, a galera está participando com a gente através do WhatsApp, o 19. Galera! Veio essa música na cabeça. 99186-9070. O Anselmo, bom dia, Carlão e a todos do CBN Esportes. Saudações tricolores. Se o Palmeiras jogar como está jogando, o Botafogo vai atropelar o Palmeiras no Allianz Parque. Anselmo foi quem disse isso, participando aqui do CBN Esportes através do nosso WhatsApp. Bom dia, bom te ouvir de novo, menino Carlão de Freitas. Boa. Abraços a todos, é o senhor Fernando da Vila Industrial. Boa, Fernandão, abraço a você, meu garoto. Opa, temos uma mensagem de áudio aqui, deixa eu ver quem é, o João Miguel. Ô João, vamos fazer o seguinte... Daqui a pouquinho eu vou ouvir a sua mensagem e vou colocá-la no ar, ok? Só um minutinho, aguenta esse coração. O Emerson, que sempre... O Emerson deu uma só não, mandou mensagem aqui, ó. O Emerson Dias, você sabe por que é Dias, né? Porque ele manda mensagem todos os dias. Deixa eu mandar um grande abraço aqui pro Silva, tá trabalhando, é motorista, sabe do quê? Do quê? De aplicativo. Tá sintonizado na CBN e disse que o Palmeiras vai virar contra o Botafogo. Quem mandou mensagem pra gente também foi o Carlos, que pergunta: será que a Era Bel está chegando ao fim? Acho que não. Eu acho que não. É claro que até nós estávamos conversando hoje ali no nosso cafezinho, falei para ele Almeida, acho que há aquele processo de desgaste, o que é natural no mundo da bola.
Agora, o trabalho do Abel é muito sólido. O Palmeiras está muito vivo, com boas possibilidades de reverter a situação. O Botafogo forte, preparado, já tem a vantagem. Eu ouvi aquele barulho daquela buzina, ela tá de volta. Você ouviu? Nossa senhora. Ele tá on fire, tá né? on fire. O desgaste, o que é? 4 anos de Abel no Palmeiras, é algo natural no mundo da bola. Mas eu acredito que ele tem um comando muito sólido sobre o elenco e o Palmeiras com possibilidades de classificação. Não tem nada perdido, não. Quem elogia o menino Estevam do Palmeiras é o nosso amigo José. Ele manda aqui, ó. O menino Estevam tinha que ter entrado antes do duelo contra o Botafogo. Entrou muito tarde. Mas é que ele tava voltando de lesão, né? Ele é um titular desse time do Palmeiras, mas está voltando de lesão. E ontem ajudou, né? Teve uma boa participação quando entrou. Qual é o telefone para participar? Através do 19991869070. Vamos para São Paulo, então? Vamos. Vamos lá com o Gabriel Dudziak, ele vai esmiuçar este jogo do Palmeiras com o Botafogo, falar um pouquinho do Corinthians, do São Paulo, que está em Montevidéu, do Santos. E nós vamos debater com quem esteve lá no estádio Newton Santos e ainda está lá pela Guanabara, Fábio Scheibe, que vai falar tudo, contar os bastidores de Botafogo 2, Palmeiras 1. Mas primeiro com Gabriel Dudziak. No Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, Palmeiras e Botafogo fizeram a partida que se esperava no primeiro duelo das oitavas de final da Copa Libertadores. O começo de jogo foi do Botafogo, e depois de 2 bons lances, Luiz Henrique abriu o placar para o alvinegro. O duelo estava difícil para o alviverde, mas em uma bola quebrada pelo goleiro do Botafogo, que voltou, Rony ajeitou e Maurício empatou. Não houve muito tempo para celebrar, pois 6 minutos depois, Marlon Freitas, com liberdade, lançou Igor Jesus, que cara a cara com o Everton não desperdiçou. 2-1 para o Botafogo. Na etapa complementar, o jogo foi mais cadenciado e os dois times criaram menos. Melhor para o alvinegro, que se defendeu bem e manteve o 2-1 a favor até o apito final. Para o técnico palmeirense Abel Ferreira, não há como fugir. O Botafogo foi melhor. Acho que o nosso adversário foi melhor nisso, foi melhor nos duelos, foi melhor na agressividade, foi melhor no ataque à profundidade, foi melhor nas bolas que conseguiu ligar longo nos seus 2 centroavantes. E pronto, acho que hoje o nosso adversário foi melhor. 1-0 para eles, agora esperamos por eles quarta-feira no Allianz Parque. Na volta, o Palmeiras precisa de uma vitória por 1 gol para levar a decisão aos pênaltis, ou de uma vitória por 2 gols para passar direto às quartas de final. Hoje o São Paulo joga pela Libertadores também. Às 7 da noite, o tricolor encara o Nacional de Montevidéu, no Uruguai. O técnico Luiz Ubeldia terá força máxima à disposição, ou seja, o time deverá ser escalado com Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Wellington, Luiz Gustavo e Bobadilha, Lucas, Luciano, Ferreirinha e Caleri. Santos e Corinthians voltam a campo no sábado. O Peixe joga às 4 da tarde na Vila Belmiro contra o Avaí pela Série B. O técnico Fábio Carille deve contar com os retornos do zagueiro Gil e do lateral JP Sherman, mas não terá o atacante William suspenso. O meia-atacante Billy Arce tem chances de ficar ao menos no banco de reservas. Já o Corinthians encara o Fluminense no sábado à noite no Rio de Janeiro. A tendência é de que os titulares voltem a atuar depois de o técnico Ramon Dias ter mandado a campo uma equipe mista na noite de terça, no começo do jogo contra o Bragantino pela Sul-Americana. Os atacantes Giovani, Thales Magno e Pedro Raul, no entanto, têm chances de iniciar o duelo depois da boa atuação que tiveram. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Tá certo, Gabriel Dudziak. Vamos esmiuçar um pouco mais o Palmeiras e o São Paulo que enfrentam o Nacional. Corinthians e Santos jogam no fim de semana. Se você me permite, claro. O nosso ouvinte ele tem sempre a preferência. Sim. E temos uma mensagem de áudio. Bora. Vamos ouvir o que disse. Bom dia, CBN Esportes. Esporte. É o seguinte, aqui é o João Miguel, aqui da cidade de Arthur Nogueira. Para mim o Palmeiras já fim de linha. Opa! Não faz 2 gols no Botafogo aqui de jeito nenhum, pelo contrário, vai tomar mais gol. Eu achei ontem o Palmeiras bem abaixo. Palmeiras já não é mais aquele, entendeu? Eu acho, na minha opinião, que a era Palmeiras já passou, entendeu? E aquele técnico é chato, aquele coisa bizarra. Calma. Acho que foi fim de linha Palmeiras. Tá fora da Libertadores pra mim, tá fora da Copa do Brasil
E tá 5 pontos o Botafogo, né? Então a coisa pro Palmeiras não tá boa, não, tá? Como que é o nome dele, Lupe? É João Miguel? O João Miguel. Deixa eu ver aqui o nome dele. Eu sou o João Miguel. João Miguel. Aí ele encerra esse áudio assim: um abraço, João Miguel, corintiano de Campinas. Porque pra ele o Palmeiras acabou pra 2024. Fábio Scheib, você esteve no estádio Newton Santos, ainda está no Rio de Janeiro. Qual a sua análise sobre o jogo, o clima que se estabeleceu com essa vantagem do Botafogo, né? A visão carioca deste duelo. E aí? E dá pro Verdão? Eu acho que dá. Eu acho que a decisão está em aberto. Mas você como testemunho ocular, Fábio Scheib. Carlão, a situação do Palmeiras realmente na temporada não é boa, né? São 7 jogos, o Palmeiras tem apenas 2 vitórias nesses 7 jogos. É o pior momento realmente com Abel Ferreira à frente do Palmeiras, justamente em decisões, né? Foi eliminado a Copa do Brasil e ontem contra o Botafogo na Libertadores da América, acabou perdendo por 2-1, mas a história real do jogo é que o Botafogo poderia ter feito até um terceiro gol, né? O 3-1 era até mais imaginável que um próprio 2-2 para o Palmeiras. O Abel que tentou colocar um time com 3 zagueiros mais uma vez, mas o Palmeiras pecando muito na defesa, né? Principalmente com os gols que tomou, né? Por trás dos zagueiros, o atacante marcar um gol de cabeça, o Luiz Henrique, depois aquela jogada do Igor Jesus marcando também, numa falha de marcação. Palmeiras que criou muito pouco, como tem sido recorrente nesses últimos jogos. O torcedor palmeirense sai muito preocupado, sabe que é difícil virar, mas ainda tá na disputa, né? Um gol de diferença leva para os pênaltis, mas o Palmeiras tem que mostrar mais evolução, principalmente na criação de jogadas. O Palmeiras não finaliza, ontem apenas uma finalização certa para o gol, acabou sendo o gol do Maurício, até com uma falha do John também, mas deixou a torcida palmeirense bem preocupada realmente, viu, Carlão? Não sei se é o fim da era, mas é um momento de turbulência para Abel Ferreira à frente do comando alviverde. E aí, Antônio Lupe? Já. Então, porque o Fábio Scheib, ele convive, ele vive o Palestra Itália, faz parte de diversos Ele flutua grupos. nos dois lados, né? Aqui, ó. Ele é o centrão. Ele é isso. O centrão do Ao político. mesmo tempo que ele fala assim, não, Leila, tamo junto, ele vai lá na oposição e fala, ó, Leila falou isso. Mas tudo bem, Fábio Scheib, nesse momento o que vale é o relacionamento. E aí, Lucas? A Leila, inclusive, Lupe, desculpa, a Leila, inclusive, que esteve no Rio de Janeiro, estava no hotel do Palmeiras, mas acabou não indo pro jogo devido aos momentos, né, de bastidores, né? Evitar conturbados entre o John Textor. Aí eu acho que ela fez certo, né? A confusão é o que a gente fala, tá lá do outro lado da rua, não precisa nem atravessar pra ver. O Palmeiras tem tomado gols estranhos. O primeiro do falha de marcação. Luiz Henrique, não, a bola por elevação, ninguém acompanhou o Luiz Henrique, ele entrou com muita liberdade pelo no final, lado do Lupe, campo. o último lance do jogo, Barbosa, livre. Um escanteio, É isso, né? último lance do jogo. Pelo amor de Deus, hein, torcedor do Palmeiras, eu vou falar algo aqui, mas eu preciso ressaltar que Gustavo Gomes é gigante, é um dos maiores zagueiros da história do Palmeiras, e o Murilo também já contribuiu muito pro Verdão. O único que tá jogando bem é o menino lá, como é que ele chama? Vitor Reis. O Vitor Reis. Mas esse esquema com 3 zagueiros não tá dando certo, e dos 3, o Vitor Reis é o que tá em melhor momento. Eu daria uma segurada no... Olha só a que ponto chegamos. Eu daria um pouquinho de... Senta aqui, Gustavo, senta aqui, Murilo, e põe os 2 meninos pra jogar. Entre eles o Vitor Reis. Pode ser. O Gustavo realmente não está bem. Fabião, 11 horas... O Palmeiras, principalmente ano passado, mostrava aquele time organizado dentro de campo, o Gomes falando, liderando dentro de campo. Parece que mudou isso, não sei o que aconteceu, mas parece que mudou isso. O Gomes tá um pouco até pesado, assim, não na forma física também, mas jogando realmente. Mas eu acho que esse não é o problema, porque eles falam bastante. Você percebe isso, Scheib, no jogo, na transmissão, mas assim... É um vacilo e aí já. Você sabe que no futebol tem alguns detalhes que depois eles acabam até sendo cruciais em alguns momentos. Eu não sei se aquele período no banco do Gustavo Gomes na Copa América tirou o Gustavo Gomes do ritmo de jogo aqui no Palmeiras, né, atrapalhou a vida dele até com relação à seleção paraguaia. Ele ficou insatisfeito, ele disse claramente, né, sobre essa situação. E principalmente em termos de Alviverde, em termos de Palmeiras, acho que a sequência positiva do Gustavo ela foi atrapalhada em virtude deste longo período que ele ficou
ficou trabalhando, mas não jogou com a seleção paraguaia. Pode ser, de repente, uma justificativa. E a falta que faz o Piquerez aí, menino Vanderlan é Sim. bom jogador, vai brilhar aí em vários clubes, não sei se vai ser vendido pra Europa, mas ontem menino Vanderlan foi muito mal, mas muito mal. Nós temos alguns segundinhos ainda? Temos algum... Ô, Fabião, eu quero que você fale assim, nos bastidores do Palmeiras, você que é um dos presidentes, um dos representantes da turma do amendoim, o que se fala sobre Abel Ferreira? Eu, como diz o velho filósofo, eu desconcordo com essa situação de que ele é crise. Não, é um momento instável, é bem verdade, pode ser um desgaste, mas eu acho que o Abel continua realizando um trabalho muito sólido. Mas o que se fala no Zap Zap palmeirense? Ali nos corredores do Newton Santos, após a partida, né, a torcida do Palmeirense esperando para sair depois da torcida botafoguense, a pergunta que se fazia era se o Abel perdeu a mão realmente do grupo, se virou o fio, se depois daquele caso do Dudu, o Palmeiras começou, não sei se coincidência ou não, o Palmeiras começou a ter uma queda de rendimento muito alta. Não sabemos, a torcida palmeirense apoia o Abel Ferreira, mas essa questão veio à tona sim, viu, Carlão? Tá certo, Fábio Chaib no ponto. Foi certinho, foi preciso, foi assertivo. 11h31, nós vamos para o Repórter CBN e na volta a gente dá uma pincelada no tricolor. Duelo de 6 Libertadores em campo hoje. 6 que Libertadores. Coisa maravilhosa. É muita tradição. 3 pro Nacional e 3 pro muita tricolor tradição. do Morumbi, o mais popular. O São Paulo é o Brasil hoje na Copa Libertadores. Um rápido intervalo. Não, Repórter CBN. 2024, com o grito de gol que você gosta. Estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, Sul-Americana e Libertadores da América. Sempre ao lado do seu time de coração. Com as análises e informações que você só encontra aqui. No Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Todo mundo tem um talento especial para ser mesário ou mesária. Por exemplo, você pode ser a comunicativa, o atencioso, a prestativa ou o detalhista. É colocando essas habilidades em prática que a gente faz a democracia acontecer. Não desperdice seu talento. Seja mesário voluntário. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Agosto marca o início da temporada 2024-2025 do Vôlei Campinas. Vem aí Campeonato Paulista, Superliga, grandes jogos e muita emoção nas quadras aqui na CBN Campinas. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Repórter CBN. Quinta-feira, 15 de agosto de 2024. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 0,47% aos 133.940 pontos. O Ibovespa opera novamente em elevação depois de alcançar ontem o maior nível do ano. Os investidores estão animados com a perspectiva de o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, começar a reduzir os juros no próximo mês. No momento, o dólar comercial está em leve baixa de 0,06% e é negociado a R$ 5,46. O euro vale R$ 5,99, queda de 0,48%. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, antecipou para amanhã o julgamento virtual sobre as emendas impositivas. A análise deve referendar a decisão do ministro Flávio Dino, que ocorreria apenas em 30 de agosto. Mas, diante da repercussão do tema e da resposta dada pela Câmara dos Deputados, Barroso assinou um despacho em que mudou a data da sessão. Ontem, Dino suspendeu a execução de todas as emendas impositivas até que o Congresso defina regras mais transparentes. Em seguida, a Comissão Mista de Orçamento rejeitou uma medida provisória que destinava mais de R$ 1 bilhão aos órgãos do Judiciário. Além disso, os deputados adiaram a votação dos destaques da regulamentação da reforma tributária.
A antecipação determinada por Barroso foi tomada a pedido de Dino. A atriz Gina Rowlands morreu aos 94 anos na Califórnia, nos Estados Unidos. A causa da morte não foi divulgada. Em junho, o filho disse que a atriz sofria de Alzheimer havia 5 anos. Ela se tornou mundialmente conhecida por participar do filme Diário de uma Paixão. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas concedeu um Oscar honorário à atriz depois de Gina Rowlands receber 2 indicações. A atriz conquistou 4 prêmios Emmy e 2 Globos de Ouro até se aposentar de Hollywood em 2015. No horário de Brasília, 11h36. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h36, fechando o noticiário dos grandes clubes de São Paulo. Hoje tem São Paulo, às 7 da noite, no Parque Central, lá em Montevidéu, para enfrentar o Nacional. De todos os jogadores em condições, o Luiz Ubeldia poderá contar com estes atletas para a partida de logo mais. Podemos considerar o São Paulo como favorito, Fábio Scheib, ou o Nacional, com aquela tradição, com aquela mística uruguaia, pode complicar a vida do tricolor? Eu acho que hoje é um jogo complicado lá no Parque Central, né, no Montevidéu. Nacional tem muita história na Libertadores, é um dos grandes ganhadores da Libertadores também. Hoje é jogo complicado, a torcida apoia muito. São Paulo tem que sair vivo, né, de Montevidéu. Acho que hoje o São Paulo não consegue uma vitória. O empate seria de bom tamanho para o tricolor. O Nacional que se reinventou, né, nessa parada da Copa América, contratou alguns jogadores, está tentando surpreender a Libertadores, que há muito tempo não chega tão longe. E o jogo complicado para São Paulo, mas acho que semana que vem no Morumbi o São Paulo consegue a classificação, mas hoje é parada complicada, viu, Carlão? Se o São Paulo conseguir levar para o segundo jogo, né, a partida viva, né, um empate, uma vitória, ou na pior das hipóteses uma derrota, mas por um gol de diferença, acho que o São Paulo tem aí uma boa condição de conquistar a classificação. A escalação tricolor: Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Wellington, Luiz Gustavo, Bobadilha, Lucas Moura, Luciano Ferreira, Caleri à frente, Antônio Lupi. Força máxima, né? Vai colocar o que tem de melhor. O técnico Zubeldia, o Igor Vinícius ficou no Brasil, não viajou por conta de um desgaste, né? Então foi mantido, mas ele não estava aparecendo no time titular. São Paulo, eu acho que tem condição até de voltar com resultado positivo de lá, hein? Sei que é difícil, que o Nacional tem tradição, o Nacional é um time forte, mas sei não, hein? Tô com tá com cheiro de vitória do tricolor hoje, lá no Gigante de Arruito. Não, é no Parque Central. É do lado. É do lado, é. Falei em Gigante do Arruito, Fortaleza esteve no Gigante de Arruito ontem. Se você pegar um bar... é porque eu tava com o jogo do Fortaleza. Aliás, passaram a mão no Fortaleza ontem. O Fortaleza tá bem, hein? Tá bem, mas não pode... Mas o que aconteceu ontem não pode, hein? Aliás, deixa eu trazer uma informação aqui rapidinho, que já tá também até no nosso portal cbncampinas.com.br, falando do Palmeiras, esquecendo um pouquinho aí Libertadores, porque o jogo entre Palmeiras e Cuiabá pela 24ª rodada, que está programado para acontecer no dia 24 de agosto, às 6h30 da noite, está confirmado para o estádio Brinco de Ouro da Princesa. Olha que atração, legal. Exatamente. Legal. É um sábado, né, dia 24. Deixa eu até pegar aqui. Isso, é um sábado. O estádio do Palmeiras, o Allianz Parque, vai receber o show do Nat Roots. O Palmeiras até tentou ali mudar a data do jogo, mas a CBF não autorizou. Por isso, o Palmeiras, que mandou representantes da comissão técnica no fim do mês passado no Brinco, eles gostaram do que viram e, portanto, o jogo já está confirmado pela CBF. Palmeiras e Cuiabá, 24 de agosto, 6h30 da noite,
no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Aliás, vira e mexe o Palmeiras vem a Campinas, né? Joga no Brinco de Ouro, não só contra o Guarani, mas... Mas fazia tempo, hein? Se não me engano, foi contra o Goiás em 19. Foi 5, né? 5x1, 5x0, Foi 5x1, né? se não me engano. 5x1. Gabriel Veron fez um grande jogo esse dia. Foi a última rodada do primeiro do Brasileirão. Eu já assisti um Palmeiras e São Paulo, semifinal de Rio-São Paulo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. E a diretoria palmeirense está muito certa, porque o estádio Brinco de Ouro da Princesa está muito bonito, muito bem cuidado, muito bem tratado, está também num processo de reformas ali, né, debaixo do tobogã, alguns camarotes estão sendo remodelados. E parabéns aí à diretoria do Guarani neste quesito, porque no quesito futebol a situação não está muito boa, apesar do Guarani estar num processo de recuperação dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. E falando em Guarani, vamos lá, meu caro Antônio Lupe, notícias do Bugre. O Bugre estará em campo contra a Chapecoense, sábado, depois de amanhã, às 3h30 na Arena Condá. Atenção, hein, torcedor bugrino, jogo vencível, hein? Jogo vencível. É claro que a Chape joga em casa, a Chape precisa se recuperar, tá lá o técnico Tcheco, aquele ex-volante do Grêmio, do Coritiba, mas o Guarani tem uma possibilidade boa de conquistar a primeira vitória fora de casa, sábado contra a Chape na Arena Condá. É isso aí, Carlão. Não é proibido vencer não lá é proibido, na Arena Condá, de jeito né? nenhum. Quem que fala assim? Você. Eu falo, lógico. Sim, você fala. O Guarani tem um jogo difícil pela frente, mas é isso. A Chapecoense também vem tropeçando nesse fim de primeiro turno, começo de segundo, se não me engano, perdeu pro Ituano, né, na última rodada, né? Sim, perdeu pro Ituano aqui no Novelli. na última rodada. Então, assim, situação desesperada pros dois lados, né? A situação não é delicada nem pro Guarani e nem pra Chapecoense, mas o Guarani vem embalado pela vitória contra o Vila, venceu por 2-0. E, aliás, se tem um ponto que está melhorando no Guarani, é o sistema defensivo. Com a chegada do Matheus Salustiano junto com o Douglas Bacelar, o time começou a ter um pouco mais de segurança em relação à defesa. E esse foi um ponto que foi comentado na entrevista coletiva com o Douglas Bacelar, que até revelou um momento difícil que passou na carreira, teve um problema de coração, precisou deixar os gramados por um período, está recuperado. E ele fala dessa dupla de zaga com o Salustiano, que está fora do jogo, está suspenso pelo 3º cartão amarelo. E o Douglas Bacelar também fala do gol que ele marcou na vitória contra o Vila. Bom, fazer gol sempre é importante, né? No meu caso, como eu sou um defensor, nós acabamos nos preocupando mais em não evitar sofrer gols do que propriamente fazer, mas quando nós temos a oportunidade de fazer, sempre é bom, sempre é bacana, é importante, né? Eu já havia marcado um gol esse ano no estadual, contra o Joinville, e já é o meu 2º gol no ano, fico feliz. Claro que eu quero aumentar a minha média, se possível, né? Então, se tiver mais oportunidades, poder estar ajudando, contribuindo com gols também, eu acho que isso vai ajudar a nossa equipe também. Mas é claro, minha função, em primeiro lugar, é evitar que nós sofremos gols, mas a gente está lá também na área buscando ajudar o ataque também. Olha, está sendo um momento bom entre eu e o Salustiano. Para falar a verdade, até no jogo do Brusque, nós havíamos feito somente um treinamento juntos, né? Porque eu estava retornando de uma lesão. Então, nosso entrosamento foi muito rápido. Isso é legal, né? Quando você consegue já em pouco tempo ter um ajuste com o seu companheiro de zaga. Acho que o Salustiano tem muitas virtudes e nós estamos tentando nos complementar, né? A qualidade de um com o do outro, e vem dando certo. Nós também, no vestiário, procuramos sempre estar conversando, nos treinamentos também, é sempre importante, sempre fazendo os ajustes finos que sempre vai precisar até o final da temporada. E não vamos contar com ele agora nessa próxima partida,
mas nós temos outros zagueiros de muita qualidade também no grupo. Acho que o Guarani tá bem servido, né, nessa posição, e quem o professor optar por substituir o Salustiano, tenho certeza também que vai fazer um grande jogo, e nós vamos estar procurando também nos ajudando ali dentro de campo e buscar essa primeira vitória fora de casa. Tá aí o Douglas Bacelar, zagueiro do Guarani, conversou ontem com os jornalistas e falou a respeito desse momento que o Guarani vive, né, principalmente do gol que ele marcou. Quais são as opções para o sistema defensivo para o lugar do Salustiano? O René Santos, né, que foi contratado recentemente, e o Léo Santos, que assim, desde o início do ano, joga como titular, mas ele ainda deixa algumas interrogações ao torcedor do Guarani. E o Luan Dias também está fora, está suspenso pelo 3º cartão amarelo, mas a diretoria deve anunciar ainda hoje a contratação do Estevam, que é Estevão ou Estevam? Estevão, né? O Estevão. Ele que pertence ao Internacional, passou também pelo Vila Nova, chega por empréstimo até o final da Série B, ele é meia. E aí vai depender da questão física, de entrosamento, porque não tem outro meia no elenco do Guarani, a não ser o Luan Dias, que está suspenso. Aí vai depender da conversa do jogador com o Alan Al para saber se ele está pronto ou não para ser o titular. Se ele não estiver pronto, deve começar no banco, aí tem o retorno do Gabriel Bispo. O Alan Al pode armar um time mais defensivo para enfrentar a Chape. Defensivo não, né? Mas com jogadores com característica de marcação para enfrentar a Chapecoense no sábado, 3h30 da tarde, lá na Arena Condá. Olha, Lupe, com relação ao reserva ou ao substituto do Salustiano, é claro que o Léo Santos ele já está ambientado no time, é um cara que foi titular em diversas partidas, em vários momentos desta temporada, mas com todo respeito ao profissional Léo Santos, né, tem uma história difícil no futebol, de muitas lesões, já havia passado pela ponte aqui também. Mas, nossa, eu acho ele muito atabalhoado, sabe? Meio que para-raio, ainda mais nesse momento do Guarani. Teve aquele jogo contra o Goiás, né? Que ele dá uma raquetada na bola. A partir de então, o Goiás virou o jogo. Foi uma partida meio traumática na vida do Guarani. O Léo Santos, infelizmente, teve um papel importante na vitória esmeraldina. Eu acho, às vezes ele quer mostrar tanto que tá comprometido, que quer ajudar, que acaba atrapalhando. Daquela, sabe... o que foi o Davi Luiz em 2014, sabe? Querendo mostrar, então ele vai pro ataque, se manda, né? Então eu daria uma oportunidade pro René Santos, mesmo sendo um jogo fora de casa contra a Chapecoense. Agora, o que pega não tem esse 10 reserva, né? Um meinha ali para ajudar, né? Na ausência do Luan Dias. O menino Estevão, olha só como que é a marca, né? de jogador. Quando você falou Estevão, ex-internacional, quem que é, né? Quem que é? Aí você pegou uma foto antiga... Você começou a baixar o HD, mas não achava, não achava. Não achava. Aí você estava fuçando lá no computador e caçando fotos de Estevão, aí mostrou o Estevão aquele cabeludão. Isso! Né, que jogava no Internacional. Ele é meio contemporâneo do Nonato, que está no Fluminense. Acho que jogou até com o filho do Amoroso lá no Inter também, o Giovani. E aí eu lembrei do Estevão, porque agora ele tá com o cabelo raspado no zero. Parece que ele chegou na faculdade. Ele era uma das promessas do Internacional, 22, 23, mas caiu em desgosto e desagrado com a torcida depois de perder um pênalti decisivo contra o Caxias, naquele jogo que um torcedor invade o Beira-Rio com uma criança no colo para bater nos jogadores do Caxias. O Estevão era uma joia que o Internacional queria lapidar bastante. Agora, é bom jogador? É bom jogador. Para ser considerado uma joia no Internacional, que é um celeiro de craques, é uma equipe grande do futebol brasileiro, qualidade ele tem. Agora, estava no Vila Nova, não apresentou lá um bom futebol. Então resta saber como que está a condição física, a condição técnica. Se for aquele Estevão que ajudou o Internacional neste período em Copa São Paulo, é um cara que pode ser uma sombra ali para o Luan Dias. Agora, o Estevão no Vila Nova... Não rendeu, então a gente fica aí no aguardo, mas graças à foto antiga eu fui me lembrar do Estevão, cabeludão Estevão, tinha ali o estilo Nonato que cortou o cabelo também, né, como que é a marca do jogador, mas se chegar ao brinco de ouro, que ele... Que aula de estética, hein? Carlão Barbeiro. Que ele seja bem-vindo aqui no estádio
brinco de ouro da princesa. Poxa, duas notícias tristes hoje pro mundo do futebol, pro mundo do rádio. O Ivair, o príncipe da Portuguesa, faleceu aos 79 anos, ídolo da Portuguesa. E o Luiz Carlos Quartarolo, rapaz, repórter da Jovem Pan. Não, Fábio Seródio. Fábio Seródio, desculpa. Oh, pelo amor de Deus, cara. Não, porque é que eu tô o seguinte, eu tô no Twitter do Quartarolo e ele que dá a notícia, grande amigo do Fábio Seródio, 59 anos. Então eu estou no... Desculpa, Quartarolo, pelo amor de Deus, mas eu estou no Twitter do Quartarolo e ele que dá a notícia. O Seródio já tava meio... 59 anos, lutava contra um câncer, Lupe, e infelizmente nos deixou. 59 anos, ô Fábio Chave. Eu achava que o Seródio era mais velho. 59 anos, muita lenha pra queimar, rapaz. Eu cheguei a trabalhar com ele na Jovem Pan, quando eu fazia parte lá da parte de comunicação da Jovem Pan. Trabalhei com ele é conhecido como Mr. Corinthians, né? Apesar de ser São Paulino declarado. Trabalhou no Corinthians em 2015 na comunicação social, conhecia tudo do Corinthians, fez parte daquela equipe com o Vanderlei Nogueira, Flávio Prado. E o Quartarolo, eu falei do Quartarolo, ele colocou fotos maravilhosas aqui, Quartarolo, Seródio, Rogério Assis, nos tempos de Jovem Pan. Poxa, bons momentos e infelizmente aí o Fábio Seródio nos deixou. E o Ivair, o príncipe, hoje o Canindé, a Portuguesa, também de luto. 11h50, tem um intervalinho, Valmir? Tem um intervalo, aí na volta Ponte Preta e tem uma hora do vôlei, Antônio Lupe. Temos hora do vôlei. As turbinas estão se aquecendo aí para o Campeonato Paulista, as estrelas do Renata já estão se apresentando e já Antônio Lupe atualiza o noticiário do vôlei campineiro. Bom dia pra você. Amanhã tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Ontem ele vibrou com a vitória do Botafogo em cima do Palmeiras pela Libertadores. E hoje de manhã ele já pegou o avião. Para quem está no YouTube, CBN Campinas, vai acompanhar a foto de Bruninho. Já está a caminho de Campinas, colocando ali no Stories, voltando às raízes. Partiu Campinas! É o perfil do Bruninho, que é o novo levantador da equipe do Vôlei Renata. Estava defendendo o Brasil nas Olimpíadas. E tá aí, ó, já no amanhecer desta quinta-feira dentro do avião. Desembarca nas próximas... Já desembarcou, né? Porque isso foi há 6 horas atrás. Então já está na casa, Bruninho. Em breve vai ser apresentado, já foi apresentado, né? Mas vai começar a participar dos treinos com o restante do elenco do Vôlei Renata, visando o primeiro desafio, o Campeonato Paulista, que pro Vôlei Renata começa no dia 24 de agosto, às 6 da noite, contra o SESI Bauru, no Taquaral. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio.
Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na CBN Esportes Campinas. h 56. Amanhã tem Macaca no Majestoso contra o Forte Goiás, Antônio Lupe. E a Ponte Preta atravessa aquele momento de reformulação no elenco com a janela de transferência. Como ela está aberta, né? Alguns times começam a liberar jogadores, contratar jogadores. A Ponte, que anunciou recentemente o Hudson e também o Portuga, que estavam na Portuguesa e chegam por empréstimo à Ponte Preta, inclusive já estrearam, deve liberar 2 atletas. Na verdade, um já está com um contrato rescindido do BID, que é o Bochecha, que deve ser reforço, inclusive, da Chapecoense, que enfrenta o Guarani. Outro jogador que deve ir embora é o Dudu Vieira, que recebeu uma proposta do Juventude, que disputa a Série A, apresentou a proposta para a diretoria e a diretoria deve liberar o jogador. Portanto, esse jogo aí de saídas e chegadas de jogadores do meio-campo no estádio Moisés Lucarelli, que será o palco do duelo contra o Goiás amanhã às 7 horas da noite. Macaca querendo manter o 100% de aproveitamento, jogando como mandante desde a chegada do técnico Nelsinho Batista. O Castro falou desse momento bom da Ponte Preta jogando em casa e também dessa mudança que ele teve em relação ao futebol. Jogava meio que como zagueiro e agora é peça fundamental no meio-campo da Macaca. O momento que a gente está é um momento de evolução. A gente vem conseguindo bons resultados aí dentro de casa. Infelizmente a gente não conseguiu a vitória ainda fora de casa, mas a gente vem trabalhando para isso. Creio que esse resultado do último jogo fora de casa não foi um resultado ruim pelas consequências do jogo. Conseguimos pontuar, que isso que é importante na Série B. Agora é sempre manter essa regularidade aí dentro de casa, buscar os pontos fora de casa, porque daqui a pouco a gente vai estar encostado ali no G4. Realmente, eu estava como zagueiro, aí o Nelson chegou, perguntou se eu poderia ajudar ele de volante, falei que era uma posição que eu me sentia muito bem também. Aí ele foi me passando confiança, me mostrando os atalhos ali, dentro dos treinamentos, ali dentro do jogo. E graças a Deus deu para mim evoluir muito com o Nelson aí, as coisas estão dando certo aí, tá dando para me ajudar a Ponte Preta. Castro, que era desconhecido, né? Chegou para aquele time ruim da Copa Paulista, que perdeu para todo mundo. Mas tá aí uma boa notícia em meio a uma safra ruim dessa Copa Paulista. Surgiu o Castro, que quase foi embora, mas aí acabou aparecendo pro time principal com o João Brigatti, né? Naquele momento de turbulência no passado, né? Contra o Ituano. E desde que assumiu uma vaga no meio-campo, que é a função que ele se destacou lá no Águia de Marabá, campeão paraense, volante, né? melhor jogador da posição, o Castro tomou conta aí do meio-campo da Ponte e não saiu mais. Sabe como que são as coisas? Como são as coisas? Dizem, Fábio Scheibe, Antônio Lupe e ouvintes, diz que o lírio, né, uma flor belíssima, maravilhosa, ele nasce da lama, né? Na lama. Sim. E você citou esse time horrível, né, da Copa Paulista, ano passado foi isso aí, né? Foi. E um time terrível, aliás a Ponte, né, ainda bem que parou com isso aí, né? Ainda bem que parou, né? Ainda bem, né? Não vamos dar ideia, né? Mas ainda bem que parou. Não. Porém, mesmo desse time horrível que eu estou fazendo aqui, né, uma parábola, sim. 2 lírios foram pinçados, o Castro e o Filipinho, cara. O Filipinho também era desse time. O Filipinho, se não me engano, eu acho que ele veio do até São Raimundo, antes, mas pra base. Sim, mas ele não chegou Não, ele jogou acho que na do ano retrasado. Na que também era mas ruim. também era acho que somando as 2 temporadas, a Ponte não fez 2 pontos. Não né? fez. Então, tá vendo? Às vezes coisas horríveis aí, a Ponte conseguindo pincelar 2 bons jogadores, o Filipinho inclusive rendeu frutos e está lá no Atlético Paranaense, e o Castro vai cumprindo um bom papel com a camisa da Macaca. E olha como você mostrou um outro lado de Carlão de Freitas, hein? No bloco do Guarani, o Barbeiro.
No bloco da ponte, o jardineiro. Multicomentarista. Ai, gente, tá certo então. Meio-dia fechou. Fábio Scheib, no Arena, como é que tá? O embarque. Arena, claro. Ah, no Arena? Estaremos juntos, Galeão, claro. o Galeão, Santos Dumont. Não, Santos Dumont agora, daí chega em São Paulo e estaremos Que hora no que Arena sai a novamente. nave? Que hora que sai o Pássaro de Prata? 1h50. Valeu, corre, Fábio menino, tá Scheib. atrasado. Boa viagem, Não. que Deus acompanhe. Daqui a pouco no Arena, Fabião Scheib, Antônio Lupe, estaremos no Arena, né? E acho que ele está tudo. entre nós. Eu O ouvi a caminhar buzina. mostra isso, né? Mas a Durante gente o precisa programa eu aguardar. ouvi essa famigerada buzina. Não sei quem que arrumou. Tchau. Galera, até às 4. Valeu. Repórter CBN.